Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Vamos então começar mais um vídeo? Hoje, pessoal, na nossa aula, a gente vai ver as operações com números racionais, tá? Especialmente as frações. Beleza? Então, bora pro vídeo. As operações com os números racionais envolvem os números inteiros, as frações e os números decimais, tá bom? Pertence ao conjunto dos racionais os números positivos, os números negativos, os números decimais, as frações e as dízimas periódicas, tá? Representamos esse conjunto por meio da letra Q maiúscula, ok? Soma de frações, tá? Como eu tinha falado para vocês, hoje nós vamos ver mais as operações com frações, ok? Para somar duas ou mais frações, é necessário que o denominador em todas as frações seja o mesmo. Após verificar isso, ou reduzir os denominadores a um mesmo valor, basta conservar o denominador e somar os numeradores. Veja, soma de frações com o mesmo denominador. Ou seja, pessoal, a parte de baixo das frações tem que ser igual, né? Senão não dá para somar, ok? Veja esse exemplo que eu estou dando aqui, 2 sobre 3, que a gente lê 2 terços, mais 5 sobre 3, que a gente lê 5 terços. Eu posso somar essas duas frações porque o denominador, a parte de baixo da fração, é o mesmo número, são iguais, 3 e 3, não é isso? Então, o que eu faço? Eu conservo o denominador, que é a parte de baixo, e vou somar só as partes de cima, que é o numerador, tá? Nesse caso aí, 2 mais 5, certo? 2 mais 5, então ficou 7 sobre 3, 7 terços. Conservamos o denominador e somamos o numerador, tá? Tá fácil essa. Exercícios. Letra A, 8 sobre 2 mais 12 sobre 2, né? Tá vendo que a parte de baixo, que são os denominadores, são iguais? Letra B, 1 sobre 13 mais 5 sobre 13 mais 3 sobre 13, que a gente lê 3 trezeavos, né? Tá vendo que a parte de baixo, os denominadores, são todos iguais. Letra C, 14 sobre 23, mais 7 sobre 23, mais 2 sobre 23, né? Que a gente lê 2 23avos. Ok? O que a gente faz, então? Conservo o numerador, o denominador, e somo o numerador, né? Conservo de baixo, somo de cima. No caso da letra A, 8 mais 12, 20. Então, ficou 20 sobre 2, que a gente lê 20 meios, ok? Na letra B, conservo o denominador, que é 13, vou somar só a parte de cima. 1 mais 5 mais 3. Então, deu 9 trezeavos, né? E na última, na letra C, eu conservo o denominador e vou somar só a parte de cima. 14 mais 7 mais 2, que deu 23 sobre 23, né? Lembrando que quando a gente tem numa fração o mesmo número em cima e embaixo, é sinal que é um número inteiro, né? Por exemplo, um chocolate. Eu pego um chocolate, uma barrinha de chocolate e divido em 5 partes. Como eu sou guloso, vou pegar 5 partes para mim. Isso? Então, a minha fração vai ser 5 sobre 5, ou seja, a barra inteira. Ok? Soma de frações com denominadores diferentes. Agora sim, a soma abaixo não pode ser feita com os denominadores diferentes. Por isso, nós precisamos deixá-los iguais.
Vamos procurar duas frações equivalentes a 8 sobre 4 e a 2 sobre 5, que têm o mesmo denominador. Vamos ver como que a gente faz isso? Ó, por exemplo, veja a primeira fração. Encontramos uma fração equivalente para essa fração 8 quartos. O que eu vou fazer? Eu posso fazer a multiplicação do numerador, que é a parte de cima, e o denominador, que é a parte de baixo, por o mesmo número. Então, eu escolhi 5, tá? Então, ficou 8 vezes 5, 40. 4 vezes 5, 20. Então, 8 sobre 4, 8 quartos, é a mesma coisa que 40 sobre 20. São frações equivalentes, ou seja, valem a mesma coisa. Ok? Então, vejamos aqui, ó. Na segunda fração, que é 2 quintos, eu vou fazer vezes 4 para me encontrar uma fração equivalente que tenha o denominador igual na primeira fração que eu encontrei. Então, eu vou fazer vezes 4. 2 vezes 4 é 8. 5 vezes 4 é 20. Então, note que eu escolhi o número 5 ali em cima na primeira fração para fazer a multiplicação, porque a parte de baixo da segunda fração, o denominador da segunda é 5. E eu escolhi o 4 para fazer a multiplicação da segunda fração, porque o denominador, ou seja, a parte de baixo da primeira fração, é o 4. Tá? E eu sei que fazendo 4 vezes 5 ou 5 vezes 4 vai dar 20, então eu já acho aí o meu denominador comum, o meu denominador que é para as duas frações ao mesmo tempo, certo? O que eu faço agora? Então agora é só somar as frações que eu encontrei. 40 sobre 20 mais 8 sobre 20, né? Que vai dar o mesmo resultado que se eu somasse 8 sobre 4 mais 2 sobre 5. Ok? 8 quartos mais 2 quintos. Certinho? Então eu faço agora a mesma coisa. Conservo o 20, que é o denominador, e vou somar só o numerador. 40 mais 8, 48. Ok, pessoal? Agora vamos simplificar o resultado. Né? Eu encontrei 48 sobre 20, é uma fração muito grande, né? Eu posso simplificar. Os dois números, 48 e o 20, são pares, então eu posso dividir por 2. Olha quanto deu. 48 dividido por 2 é 24. 20 dividido por 2 é 10. Então eu achei uma outra fração, 24 sobre 10, que é uma fração equivalente a 48 sobre 20. Certo? Mas ainda os dois são pares, ó, dá para mim dividir mais um pouquinho. Então, 24 dividido por 2 é 12. 10 dividido por 2 é 5. Então, eu encontrei uma fração, outra fração equivalente, que é menorzinha, né? 12 quintos, né? 12 sobre 5, certo? Que é a fração irredutível. Ou seja, não dá para mim simplificar mais do que isso. Ela já está no máximo que ela pode reduzir. Por isso que ela chama fração irredutível. Aí você pergunta, mas professor, eu não podia já fazer direto 48 dividido por 4 para dar 12? Pode sim. Eu fiz separadamente 48 sobre 20 dividido por 2 e depois 24 sobre 10 dividido por 2, só para vocês entenderem como que é a mecânica. Ok? Mas poderia ser feito direto. Então, vamos lá? Exercícios. Ó, vamos achar, então, vamos fazer a soma, né, da letra A aqui, ó, 1/2 mais 1/3, ok? Vamos ver quanto é que vai dar isso. Lembrando aqui, ó, que eu não posso fazer direto, porque os dois denominadores, que é a parte de baixo dessa fração aí, são diferentes, do mesmo jeito que a letra B. 2/3 mais 4/5, né? Então, ó, 3 e 5 são diferentes. Então, eu vou ter que achar uma fração equivalente para poder fazer a soma, né? Vamos ver como é que nós vamos fazer? Ó a letra A, como é que ficou. Eu achei as frações equivalentes aqui, ó. 1 sobre 2 eu fiz vezes 3. Fiz vezes 3 porque na segunda fração
é 1/3, então o denominador é 3, eu achei melhor fazer por 3. Então ficou 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3, 6. Então eu já achei 3/6. Na segunda fração, 1/3, eu fiz vezes 2, né? Porque a parte de baixo da primeira fração é 2. Então eu sabia que fazendo 2 vezes 3 é 6 e 3 vezes 2 é 6, eu ia encontrar os denominadores iguais, não é mesmo? Então eu fiz 1 vezes 2, 2, 3 vezes 2, 6. Agora é só substituir as frações. Eu vou somar 3/6 mais 2/6. Como é que eu faço? Conservo o denominador, que é 6, e vou somar só o numerador, 3 mais 2, que é 5. Beleza? Joia! Então vamos fazer a segunda? Ó, 2/3 mais 4/5. Então eu vou achar aqui, ó, duas frações equivalentes para substituir essas duas frações aqui. Então eu vou fazer 2/3 vezes 5, porque a parte de baixo da segunda fração, que é o denominador, é 5. Então ficou 2 vezes 5, 10, 3 vezes 5, 15. Na segunda fração, eu vou fazer vezes 3, porque o denominador da primeira é 3. Então eu sei que fazendo 3 vezes 5 é 15, ou 5 vezes 3 é 15. Então, eu fiz 4 vezes 3 deu 12, e 5 vezes 3 deu 15. Então já achei as duas frações equivalentes. Então eu vou somar agora 10 sobre 15. Conservo o 15. Vou fazer a soma do numerador, a partezinha de cima aqui da letra B, ó. 10 mais 12. Então o resultado dessa soma aí deu 22 sobre 15. Joia? Então tá. Subtração de frações. O processo de subtração de fração é semelhante ao da soma, né? A diferença está no sinal, né? Que agora vai ser de subtração. Então veja bem, ó. A subtração com o mesmo denominador é igualzinho à soma. Eu conservo o meu denominador e vou fazer a subtração só dos numeradores, né? Olha o exemplo aqui. 12 sobre 2, que é 12 meios, menos 8 sobre 2, que é 8 meios. Que vai ser igual a quanto? Conservo o denominador, que é 2, e vou fazer a subtração da parte de cima, que são os numeradores. 12 menos 8. 12 menos 8 é 4. E eu já aproveitei para fazer aqui a simplificação, né? Vocês sabem que toda fração é uma divisão. Então, eu vou dividir o de cima pelo de baixo. Então, ficou 4 dividido por 2 ali, né? 4 dividido por 2 é 2. O resultado final deu 2. No segundo exemplo, 5 sobre 13, menos 3 sobre 13, menos 1 sobre 13. Conservo 13 e vou fazendo a subtração dos numeradores. 5 menos 3 é 2. 2 menos 1 é 1. Então, meu resultado, 1 sobre 13 avos. No terceiro aqui, ó, no terceiro exemplo, 14 sobre 23, menos 7 sobre 23, menos 2 sobre 23, que é igual a quanto? Conservo aqui o 23, que é o denominador, e vou fazer a subtração da parte de cima, que são os numeradores. Então, eu vou fazer assim, 14 menos 7 é 7. 7 menos 2 é 5. Então, o resultado aqui ficou 5 sobre 23. Beleza? Vocês estão vendo que é igualzinho a soma de frações, né? Só que nesse caso a gente faz a subtração. Agora, pessoal, nós vamos ver então com os denominadores diferentes. É praticamente a mesma coisa, né? Acho duas frações equivalentes, né? A primeira e a segunda fração. Conservo os denominadores e faço a subtração só dos numeradores, né? Olha que interessante nesse caso aqui. Fração equivalente. Eu vou achar a fração equivalente só da segunda fração, que é 2/3. Por quê? Porque se eu fizer aqui, ó, eu vi que os denominadores
Um é 6 e o outro é 3. Então, se eu fizer 3 vezes 2, vai dar 6. Não vou precisar mexer na primeira fração, né? O que eu vou fazer? Eu só vou achar, então, uma fração equivalente para a segunda, que vai ser 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6. Então, eu já achei para a segunda fração 4 sobre 6, 4 sextos, né? Então, eu achando, eu posso substituir só a segunda. A primeira fração vai continuar a mesma coisa. Então, vai ficar, conservo o 6 embaixo, né? E vou fazer 5 menos 4, que é 1. Então, deu 1 sexto. Ok, pessoal? Se você tiver alguma fração, alguma soma de fração ou subtração de fração, que você pode fazer achar somente uma fração equivalente, também vale, ok? Exercícios. Então, 7 sobre 3 menos 5 sobre 4. Vamos ver quanto que vai dar isso? Achei a primeira fração. Lembre, o que eu fiz? Eu fiz 7 sobre 3, 7 terços, vezes 4, porque 4 é o denominador da segunda, ok? Então, 7 vezes 4, 28, 3 vezes 4, 12. E na segunda fração, eu fiz o quê? Eu fiz vezes 3, porque 3 é o denominador da primeira fração, 7 sobre 3, tá vendo? Então, eu sei que eu fazendo 3 vezes 4 ou 4 vezes 3 vai ser 12. Então, eu achei duas frações equivalentes. Para a primeira fração, 28 sobre 12. E na segunda fração, 15 sobre 12. Ó a flechinha vermelha agora aqui. O que eu fiz? Eu substituí 7 sobre 3 por 28 sobre 12, né? Que é a fração equivalente dela. E eu substituí 5 sobre 4 por 15 sobre 12, que é uma fração equivalente dela. Então, agora sim eu posso fazer a subtração. Conservo o denominador, que é o de baixo, para 12. E vou fazer só a subtração dos denominadores, dos numeradores. 28 menos 15, que deu 13. Então, essa continha minha aqui deu 13 sobre 12 avos. Ok? Vamos ver as outras? Letra B, 5 sobre 4 menos 1 quinto, né? Mesma coisa, achei uma fração equivalente para 5 sobre 4, 5 quartos, né? Eu fiz vezes 5 porque o denominador da segunda fração é 5. E na segunda fração, 1 quinto, eu fiz vezes 4, porque a parte de baixo da primeira fração, que é o denominador, é 4. Então, eu achei 25 sobre 20, que é uma fração equivalente na primeira fração, e 4 sobre 20, que é a fração equivalente da segunda. Ok? Conservo, então, para me fazer a subtração, conservo o denominador e faço só a subtração do numerador, que é o 25 menos 4, que deu 21. Então, 21 sobre 20. Ok? Na letra C, a gente achou a mesma coisa, uma fração equivalente para a primeira fração, né? Fiz vezes 7, porque vocês já estão sabendo que a segunda fração, o denominador é 7. E fiz a segunda fração vezes 4, porque 4 é o denominador da primeira, né? Então, eu achei 21 sobre 28 na primeira fração e achei uma fração equivalente para a segunda, que é 8 sobre 28. Substituí aqui, a flechinha vermelha, substituí e faço a multiplicação, a subtração. 13 sobre 28, ok? Letra D, fiz a mesma coisa. Tá vendo que não precisei fazer a fração equivalente da primeira? Porque já era 6 mesmo, então eu fiz 1 vezes 3 e 2 vezes 3, 6. Achei só a fração equivalente da segunda, né? E aí foi só. Eu abaixei a primeira fração, que é 7 sobre 6, tá vendo? 7 sextos, menos substituir 1 sobre 2, que é 1 meio, para 3 sextos, que é uma fração equivalente. Então, agora eu só conservei o denominador
e subtrair os numeradores, 7 menos 3, 4. Ok? Na próxima aqui, ó, eu achei então as frações equivalentes de novo, né? Fiz vezes 8, porque o denominador da segunda é 8, e multipliquei por 3 a segunda fração, porque o denominador da primeira é 3. Achei então as frações equivalentes, né? Substituí ali ó, a flechinha vermelha, então ficou 16 sobre 24 menos 9 sobre 24. Conservei o 24 e subtraí só a parte de cima, 16 menos 9, que é 7. Então ficou 7 sobre 24. E a última, mesma coisa, né? Achei duas frações equivalentes, uma na primeira fração, outra na segunda fração. Substituí elas e fiz só a parte de baixo. Conservei a parte de baixo e subtraí 8 menos 9, que é o numerador. Então ficou menos 1/6. O interessante aqui, pessoal, que essa fração aqui deu negativa. Por quê? Porque, ó, conservo a parte de baixo, que é o número 6. E a parte de cima, eu faço subtração. 8 menos 9, né? Mas como que eu vou fazer 8 menos 9? Como que eu vou tirar 9 de 8, né? Então é aquela regrinha, lembra que a gente falava? Eu estou devendo 9, mas eu tenho 8 para pagar. Então eu pago 8 e vou ficar devendo 1. Então ficou 8 menos 9 menos 1, por isso que ficou menos 1/6. Ok? Então, ó, corrigidos os exercícios, vamos dar um passinho para frente. A multiplicação de frações. A multiplicação de frações, pessoal, é a mais fácil que tem. Na multiplicação de frações, nós devemos multiplicar os numeradores com os numeradores e os denominadores com os denominadores. Ou seja, vou multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Olha o exemplo que eu dei aí, ó. 2/3 vezes 4/6, né? Então é o de cima vezes o de cima, 2 vezes 4, 8. E o de baixo vezes o de baixo, 3 vezes 6, 18. Muito fácil, né? A multiplicação tá beleza. Vamos fazer o exercício aqui? Então, ó, letra A, 3/6 vezes 1/2, tá? Então é 3 vezes 1, 6 vezes 2. Então 3 vezes 1, 3, 6 vezes 2, 12. A letra B é 5/4 vezes 3/2. Então o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, 5 vezes 3 e o de baixo 4 vezes 2, né? 5 vezes 3 é 15, 4 vezes 2 é 8. E eu simplifiquei o de cima lá, tá vendo? Eu dividi o de cima e o de baixo por 3. Então deu 3 dividido por 3, 1. E 12 dividido por 3 deu 1/4, tá bom? Do segundo aqui não precisou fazer, né? Porque já é uma fração irredutível. Então, ó, a terceira é 1/4 vezes 5/2 vezes 4/2. Então ficou assim, 1 vezes 5, 5. 5 vezes 4, 20. E o de baixo? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Aqui dá para me simplificar, ó. 20 dividido por 4 é 5 e 16 dividido por 4 é 4. Então ficou 5/4. Ok? Fração, multiplicação de fração é bem fácil de fazer. Agora vamos ver a divisão. Para dividirmos duas ou mais frações, utilizamos uma regra prática. Conservamos a primeira fração, multiplicando pelo inverso da segunda. Recorde-se que o inverso de uma fração é dado ao trocarmos o seu denominador pelo numerador. Exemplo, ó, eu quero dividir 13 sobre 12 por 2/5, né? Igual, conserva a primeira fração, vai ficar 13 sobre 12 mesmo. Vou trocar o sinal de divisão por multiplicação e vou inverter a segunda fração. Era 2/5, agora é 5/2. O de cima era 2, agora vem para baixo. O de baixo era o 5, agora vai para cima. E agora eu posso fazer multiplicação normal.
13 vezes 5, 65. 12 vezes 2, 24. Ok? Fácil, né, pessoal? Ó, mais alguns exemplos aqui, ó. Então, 9 sobre 2 dividido por 7 sobre 3. 9 meios dividido por 7 terços, né? Conservo a primeira fração. 9 meios continua igual. Troco o sinal para multiplicação e inverto a segunda. O 7 que era em cima vem para baixo e o 3 que era embaixo vai para cima. Agora eu faço a multiplicação. 9 vezes 3, 27. 2 vezes 7, 14. Tá? A segunda aqui, ó. 8 terços dividido por 5 nonos, né? Conservo a primeira fração, 8 terços continua a mesma. Troco o sinal de divisão por multiplicação e inverto a segunda. O 5 que era em cima vem para baixo e o 9 que era embaixo vai para cima. Agora eu posso fazer a multiplicação. 8 vezes 9, 72. 3 vezes 5, 15. Tá? No terceiro exemplo aqui, na letra C, 12 quintos dividido por 6 sétimos, né? Que é igual. 12 quintos continua igual. Não mexemos na primeira fração. No sinal que era dividido, agora eu ponho vezes. Troco o sinal. E inverto a segunda. O 6 que era em cima vem para baixo e o 7 que era para baixo vai para cima. Então agora eu faço a multiplicação. 12 vezes 7, 84. 5 vezes 6, 30. Ok? Na divisão de frações, conservamos a primeira fração, trocamos o sinal para a multiplicação e invertemos a segunda fração. Muito fácil, tá? Exercícios. 1/6 dividido por 3 quartos. Olha lá. 1/6 continua o mesmo. Troco o sinal para multiplicação. Inverto a segunda, que era 3 quartos, agora é 4 terços. E faço a multiplicação. 1 vezes 4, 4. 6 vezes 3, 18. E aqui ainda dá para mim fazer uma simplificaçãozinha aqui, né? 4 dividido por 2, 2. 18 dividido por 2, 9. Então o resultado meu, 2 nonos, né? Olha a segunda aqui. 5 terços dividido por 7 meios, que é igual. 5 terços eu não mexo, né? Depois eu troco o sinal para multiplicação e inverto a segunda. A segunda era 7 sobre 2, agora é 2 sobre 7. Tá vendo? Agora eu faço a multiplicação. 5 vezes 2 é 10. 3 vezes 7, 21. Ok? Na terceira, pessoal, 1/4 dividido por 5 meios, que também é dividido por 4 meios, né? Olhe bem, a primeira fração eu não mexo, então ficou 1/4 mesmo. Aí eu troco o sinal, vai para vezes e inverto a segunda, né? 2 quintos, era 5 sobre 2, agora é 2 sobre 5. Olha que interessante que aqui eu também tenho mais uma fração. Então, eu também troco o sinal e também inverto a terceira fração, né? Era 4 sobre 2, agora é 2 sobre 4. E agora eu faço a multiplicação de todos. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4. Embaixo os denominadores. 4 vezes 5 é 20, 20 vezes 4 é 80. Né? Então deu 4 sobre 80. Posso simplificar também. 4 dividido por 4 é 1, 80 dividido por 4 é 20. Então o resultado dessa minha conta aí deu 1/20. Ok, pessoal? Bem fácil, né? Bons estudos, então. Ok? Logo a gente vai fazer uma avaliaçãozinha sobre isso. Então, guardem bem, copiem no caderno, estudem bastante, que nós vamos fazer em breve uma avaliaçãozinha. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, bons estudos.